Me perdoe, mas eu sou radicalmente contra a droga. Só sabe o problema que a droga traz a um jovem, um cidadão, quem tem um viciado na família. A maconha não é o mesmo caso, por exemplo, do álcool ou do cigarro, drogas que são lícitas no país? Seria exatamente o contrário, nós teríamos que acabar com todas as drogas. A pessoa se liberar a cocaína, se liberar a heroína, alguns vão gostar, mas e o dano que isso vai causar à saúde desse país? Isso tem um custo. Senador, o senhor é relator da sugestão para se legalizar a maconha para uso próprio, mas deu parecer contrário. Por quê? Olha, na verdade, esse projeto, né, essa sugestão que foi apresentada para nós aqui no Senado, ela é polêmica. Polêmica, lógico. Para você ter uma ideia, quando eu tentei ouvir, através das minhas redes sociais, eu pensei que não tivesse assim, um debate tão acirrado, né? E o projeto é tão polêmico que ninguém quis pegar o projeto aqui para relatar, né? Quando o presidente da comissão me designou, eu acho que nós não podemos nos esquivar de projetos polêmicos. Eu aceitei o desafio e quando aceitei o desafio foi apenas com um objetivo, que pudesse dar um parecer justo, né? E justo dentro da ótica da maioria da população, dentro do momento que nós vivemos, de insegurança. A sociedade, ela hoje, eu fiz questão de ouvir alguns setores da sociedade, ela não tá preparada para conviver com a liberação da maconha no nosso país. Lógico, tem que ressaltar algumas situações e eu te confesso que na audiência pública eu fiquei assim, de uma certa forma, ouvi alguns depoimentos que me deixaram preocupado, mas a minha responsabilidade tem que ser maior. Aquelas pessoas que precisam de alguma substância que contém na maconha, essas pessoas não podem também ser esquecidas. E eu assumi um compromisso comigo mesmo, que vou fazer o que eu puder para que nós possamos, aqui no Senado, resolver essas situações. Agora, liberar o plantio da maconha, eu, sinceramente, diante do que foi exposto no debate, eu não me convenci. Eu acho que as consequências dessa liberação, elas são muito piores do que os benefícios. Então, é preciso ter muito cuidado. Que consequências são essas, na visão do senhor? Olha, eu moro no estado do Acre. É um estado fronteiriço e faz fronteira com os dois maiores produtores de droga do mundo. E essa droga entra no nosso Brasil. E as sequelas e as consequências dessa droga são dramáticas, né? Isso tem gerado uma violência muito grande no meu estado. Para você ter uma ideia, agora recente, tivemos um encontro de 19 governadores do Brasil todo. Estava ali o governador de São Paulo, estava o governador de Minas Gerais, estava o governador do Distrito Federal, o governador do Rio de Janeiro, exatamente para debater o tráfico de drogas. E eu entendo que a maconha eu diria que ela é a porta, a entrada da nossa juventude nesse mundo sem volta, entendeu? Então hoje o Brasil, a nossa população paga um preço muito caro por conta dessa droga que entra. A droga que eu me refiro é a cocaína, mas a maconha, eu sinceramente, eu não consigo fazer essa diferença que eles fazem. Para mim é uma droga. Só sabe o problema que a droga traz a um jovem, um cidadão, quem tem um viciado na família. Agora, quem é a favor da liberação argumenta que, se fosse legalizado, esse tráfico acabaria, então reduziria a criminalidade.
Olha, os números não dizem isso, né? Nós temos alguns países onde a droga já foi liberada, né? E os números, os números que foram apresentados, inclusive por algumas instituições que são contra a liberação da maconha, não são esses, né? Eu penso que esse é um argumento que estão usando para pressionar, né? E para que consiga a liberação dessa droga. Agora, os números que foram apresentados lá no debate, né? Porque foi um debate muito positivo, onde tem grupos, tem entidades que defendem e eu respeito, né? Mas nós tivemos também entidades que apresentaram números que mostram totalmente a verdadeira realidade. E a realidade não é essa, que aonde a maconha foi liberada, os índices de violência baixaram. Não é verdade isso. Uhum. O senhor disse que a sociedade brasileira não está preparada, o Brasil não está preparado. Por quê, na visão do senhor? Porque tem outros países que já liberaram, por exemplo, Uruguai, Holanda. Qual a diferença assim, da sociedade brasileira para esses lugares que já liberaram? Olha, eu penso que o nosso país hoje passa por uma situação muito difícil. Você vê que o grande problema do Brasil hoje é a violência. A violência, e como eu te falei, no meu estado, agora tão pouco, estava ali 19 governadores. Como é que vai sair um governador do Rio de Janeiro para ir para o Acre? Sabe por que ele está indo para o Acre? Porque a droga que entra lá no Acre, ela entra com um simples tablete. Todo dia pega ali no estado 50, 100 quilos de droga, seja maconha, seja cocaína. E essa droga que entra ali no Acre, pelo nosso rio, pela nossa floresta, quando ela chega em São Paulo, nas favelas, quando ela chega no Rio de Janeiro, ela vira empoderamento, ela vira dinheiro, ela vira armamento, e isso tem mostrado para nós todos os dias, os noticiários, que isso não é bom para o Brasil. Então, eu penso que o momento que nós estamos vivendo agora, o Brasil não tem condição nenhuma de fazer qualquer tipo de liberação, não só da droga, da maconha, nenhum tipo de droga. O Brasil hoje, nós temos primeiramente que fazer essa transição que o Brasil está passando, né? Fazer esse enfrentamento com essas facções, com esses grupos que estão aí aterrorizando nosso país. Se houvesse a liberação, o Brasil conseguiria controlar, fiscalisar, cobrar impostos em cima desse fluxo aí de drogas? Quando você fala do Uruguai, o Uruguai é um país, acho que do tamanho do estado de São Paulo. Eu estou falando de um país de 204 milhões de habitantes. Sinceramente, eu não vejo hoje, com a estrutura que nós temos, o Brasil conviver com essa liberação. Eu penso que o momento hoje não nos permite que nós possamos correr esse risco. Nós temos que tratar esse tema com muita seriedade e essa liberação de droga no Brasil não é a prioridade. Nós temos outras prioridades nesse país. O fato de o Uruguai ter liberado gera algum tipo de pressão na região? Não creio porque hoje, como eu te falei, na minha região, lá na Amazônia, acreana, nós fazemos fronteira com o Peru e a Bolívia. E eu penso que o governo brasileiro deveria urgentemente criar uma relação com esses países, Peru e Bolívia, para que essa droga fosse combatida dentro do território peruano e boliviano. Claro, respeitando os dois países, mas precisava haver uma interlocução, haver um diálogo, porque o discurso que está sendo usado por algumas entidades para a liberação da maconha, eles pegam aqui algumas pessoas que precisam dessa substância e necessitam, e eu a partir dessa sugestão, a partir desse debate que eu participei, estou convencido que é preciso criar algum mecanismo
no sentido de não misturar as duas coisas. Quem quer usar a maconha, como é que eles usam um termo para... uso recreativo. Recreativo, e quem usa a maconha para tratamento de saúde, né? Para cuidar da saúde. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A minha preocupação é que essa nossa juventude não venha, não vire presa, que a maconha não seja a abertura desse mundo que ninguém quer ver seu filho. Eu conversei com algumas instituições que não tiveram presente, conversei com alguns médicos, né, que não tiveram presente, mas que me orientaram, e eu acho que a nossa decisão foi a decisão acertada. Pelo discurso do senhor, dá para ver que o senhor também não é a favor da liberação de outras drogas, correto? Olha, é que eu estou te falando, eu penso que a pauta da ordem do dia do nosso país, nós temos que se preocupar com a geração de emprego, geração de renda. Eu acho que o Brasil, a situação que o país hoje, esses altos índices de violência, nós não podemos incentivar o uso de droga. Nós temos que combater a droga. Então, me perdoe, mas eu sou radicalmente contra a droga. O senhor citou as pessoas que fazem uso medicinal, né, para combater doenças. Essas pessoas já podem importar o medicamento, mas o medicamento não é ainda produzido no Brasil. O que o senhor acha que pode ser feito para que elas tenham acesso a esse medicamento a um preço menor, né, mais barato? Olha, em primeiro lugar, que a Anvisa não proíbe, né? A Anvisa ela não proíbe o plantio da maconha para uso medicinal, né? Agora, eu vi algum depoimento de mãe, você está correto, que hoje esses medicamentos que são importados chegam aqui em preços exorbitantes, fora da realidade de algumas famílias que precisam desse medicamento. É por isso que eu estou te falando, eu estou me colocando à disposição para que a gente possa encontrar um meio termo, né? Eu não posso pegar e jogar tudo na mesma bacia. Não, nós precisamos separar o joio do trigo. Não dá para tratar da mesma forma. O que me preocupa é que alguns estão pegando essa carona, entendeu? E até às vezes usando essas pessoas. Eu ouvi depoimento de mãe ali que eu fiquei com o coração partido. Mas para mim não dá para tratar da mesma forma que trata uma pessoa que quer a maconha só para uso recreativo, para lazer, né? Algumas pessoas eu até acho que estão preparadas para fazer esse uso, como eu vi algumas pessoas falando que usam e vão continuar usando. E são pessoas que se prepararam para isso. Agora eu estou preocupado com o filho daquela pessoa simples, daquelas pessoas humildes. Estou preocupado com o meu filho, para te falar a verdade, né? Eu tenho certeza que a maioria da juventude desse país não está preparada para usar droga nesse momento. Como o senhor disse, a Anvisa permite o plantio para uso medicinal, mas só instituições, né, empresas, universidades, o cidadão comum ainda não pode plantar em casa. O senhor acha, então, que seria o caso de liberar o plantio só para uso medicinal ou não? Ou seria deixar a coisa muito solta e aí difícil controlar? Olha, já tem alguns casos que a Justiça liberou, né? Você vai lá, prova da sua necessidade, da situação, e a Justiça libera. Lógico que tem toda uma burocracia, né? Eu vi um depoimento de uma mãe que entrou com um processo na Justiça, quando a Justiça veio liberar, praticamente a situação da filha dela se agravou, né? O correto é que nós possamos, e como eu te falei no começo da nossa entrevista, possamos encontrar um meio termo de sensibilizar as autoridades do nosso país para que possamos dar uma certa celeridade, né? Até mesmo a justiça, criar uma vara especial para que no momento que uma pessoa procure, ela possa dar uma celeridade e uma resposta o mais rápido possível. O Gabriel, que é o autor da sugestão legislativa, argumenta que a liberação da maconha no longo prazo é inevitável. O senhor acha que vai ser assim mesmo? Olha, Gabriel, desculpa, mas eu gostaria que você tivesse errado, né? Mas quem sou eu para dizer? Eu respeito o Gabriel,
né, a respeito tanto que nós abrimos um debate. Poderia ter dado esse parecer monocrático lá no gabinete com minha assessoria, mas quando fui questionado por eles para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública, o fiz. Até para que eu pudesse, sei lá, de repente eu podia ser convencido que o melhor caminho não era o que eu estava pensando. Mas, como eu disse, já repeti várias vezes, eu não vejo de forma alguma esse caminho que ele vê da liberação da droga. Eu, sinceramente, nesse momento, eu acho que tomei a decisão correta. A maconha não é o mesmo caso, por exemplo, do álcool ou do cigarro, drogas que são lícitas no país? Olha, são drogas ilícitas, mas não é todo mundo que usa, entendeu? Eu penso que não é porque o cigarro... Se nós pudéssemos acabar com... Eu acho que o caminho do Gabriel seria exatamente o contrário. Nós teríamos que acabar com todas as drogas, que não faz bem à saúde. Nós temos estudos comprovados. Eu acho que o caminho seria esse. Mas enquanto nós podemos proibir algumas, a pessoa se liberar a cocaína, se liberar a heroína, alguns vão gostar. Mas e o dano que isso vai causar à saúde desse país? Isso tem um custo. Os custos são incalculáveis, né? É muito dinheiro para você recuperar um viciado. Isso destrói famílias, entendeu? São poucas pessoas que são beneficiadas disso, que são os traficantes, as pessoas que ganham dinheiro com isso. Poderia onerar, então, o sistema de saúde pública? Não poderia não, já onera. Né? Não é que poderia. Nós temos aí, se você vê esses centros de recuperações que gastam milhares e milhares de reais aí, os hospitais, você vai nesse leito de hospitais, quantos estão ali por conta de uso de droga, quantas pessoas, quantas vidas se foram. O último levantamento nos Estados Unidos, um índice altíssimo de pessoas que morreram por conta de overdose de drogas. Na verdade, a droga pesada, mas você começa numa droga leve para poder chegar na pesada, entendeu? Então, isso aí isso é um discurso. Agora, tem que encarar. Você não pode, porque é um debate polêmico, você tem que concorrer do debate. Não, eu encarei com muita tranquilidade e estou com minha consciência tranquila. Ouvi igrejas, ouvi viciados, ouvi instituições que lidam com drogado, centro de recuperações, e ouvi pessoas que defendem. E acho que tomei a decisão correta. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso até fala isso. Ele fala que a classe política brasileira tem medo de debater a descriminalização das drogas por causa do possível resultado eleitoral negativo. Isso acontece, então, senador? Olha, se eu fosse fazer uma equiparação, entrou mais gente na minha página social defendendo a maconha do que sendo contra a maconha. É porque tem gente que nem aceita esse debate. Tem pessoas que acham que isso é uma coisa tão pequena, entendeu? Que não merecia nem ter o debate. Mas eu acho que tem que ser debatido sim. Eu discordo do presidente Fernando Henrique, né? Uma pessoa que eu admiro, mas eu discordo. Mas ele tem um monte de virtude que eu acho que ele está correto. Agora, quando ele defende a maconha, eu acho que ele está equivocado. As pessoas que apoiaram essa sugestão legislativa foram mais de 20 mil em apenas 3 dias, né? Depois deu quase 200 mil pessoas, 125 mil, me perdoe. E só por esse número dá para ver que tem uma boa parte, né, das pessoas querendo a liberação. Isso não é um sinal de que a população brasileira está querendo legalizar? Você está falando de 200 mil, eu estou falando de 204 milhões de habitantes. Então, se você comparar, é um número pequeno, né? É como eu te falei, essas pessoas que defendem a maconha, eles aceitam o debate, eles participam, eles debatem. E eu conversei com alguns pastores, algumas lideranças evangélicas, católicas. Eu perguntei por que eles não participavam, por que eles não se expõem nisso. Eles têm medo da reação das pessoas. Eles acham que alguns já discutiram demais isso e acham que não avança. Ele vê esse sentimento de algumas autoridades defendendo isso e isso vai decepcionando as pessoas. Quando ele acha que esse era um debate que
não deveria ter intimidar as pessoas. Entende? Às vezes as pessoas fogem desse debate por puro medo. Eles gostariam até de dar uma contribuição. Eu conversei com algumas lideranças religiosas que gostariam de participar, mas hoje, diante da insegurança que nós temos no nosso país, da violência, eu faço esse debate hoje com você, mas eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Não vou mentir para você. Eu não tenho segurança, eu moro no estado fronteiriço, eu também tenho medo. Mas são os ossos do ofício. Eu fui eleito para isso. Os evangélicos até têm um trabalho muito grande da recuperação de pessoas viciadas. Centro de recuperações, né? Grande centro de recuperação. Isso custa caro. Este ano, o prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a defender o tratamento compulsório, né? Obrigatório, foi bastante criticado por isso. O que o senhor acha desse debate e dessa opinião aí do prefeito? Olha, ele tentou dar a contribuição dele, né? O problema é que alguns setores da sociedade se aproveitam de algumas situações. Eu acho que ele, com aquela vontade grande de acertar, porque ninguém concorda com aquela ali na Cacrolândia, ali em São Paulo. Quem é que concorda com aquilo? Você vê ali seres humanos em situações ser tratados como as pessoas que perderam o sentido da vida, entendeu? Será que é aquilo que as pessoas querem? Aí, na hora que o prefeito faz reage àquilo... Tenta dar uma solução. Porque a grande parcela da população que não se expõe está a favor dele, mas tem uma minoria ali que, com pretextos, ficam criticando, criando dificuldades. Mas eu não tenho dúvida que a grande maioria, não só de São Paulo, aquilo ali virou um cartão postal negativo de São Paulo, na nossa cidade, a capital mais importante do nosso país. Aquilo ali é muito ruim. Aquilo ali depõe contra a imagem de São Paulo. E eu acho que o prefeito agiu corretamente. Agora, senador, se não é o caso de liberar, e se a lei antidrogas que a gente tem hoje não está sendo suficiente para acabar com a criminalidade relacionada às drogas, como é que a gente faz? Qual seria a solução? Seria alterar essa legislação? Não, eu penso que nós temos que continuar debatendo. Como eles acreditam que você falou agora, se não liberar agora, mas vai liberar mais na frente. Eu não sou o dono da verdade. Eu falo do momento que o país está vivendo, né? Eu acho que nós não podemos nos furtar desse debate. É um debate polêmico e vamos tentar encontrar mecanismos, sei lá. Na Holanda, eu conheço na Holanda, lá a maconha não é liberada. Lá é liberado alguns espaços para que use a maconha. A maconha não é liberada. Né? Aí falar o Uruguai é liberado. Mas o Uruguai é um país muito pequeno, que eu me assusto quando eu vejo, né, pessoas defendendo a maconha no Brasil. Você já pensou? Na Amazônia, como é que ia controlar esse plantio na Amazônia, entendeu? São terras de difícil acesso, nos rios. Eu acho que aí nós iríamos estar dando uma oportunidade para essas pessoas que já vivem disso, poder tirar proveito de uma possível liberação. O que me assusta é isso. O Brasil é um país continental, entendeu? É difícil. Hoje eu te digo isso porque eu vejo o esforço das Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal para vigiar aquela nossa região de fronteira e eles não conseguem. Todo dia entra droga nesse país. Além da pressão de usuários, nos Estados Unidos há também uma pressão de empresas para essa liberação, empresas que estão interessadas na comercialização desse produto. Aqui no Brasil já há esse tipo de pressão? O senhor foi procurado por alguém? Não fui procurado por nenhuma empresa. Não, graças a Deus não fui procurado. Fui procurado por algumas entidades que defendem o uso recreativo, como também fui procurado por algumas entidades que são radicalmente contra, e com depoimentos de pais, de pessoas que entraram no mundo da droga através da maconha, de pessoas que hoje estão internadas, ouvi depoimentos de psiquiatras que
que acham não, que tem estudos que comprovam os males que a maconha faz. Essa questão também está no Supremo Tribunal Federal, né? Está parada, mas já tem 3 votos a favor da legalização da maconha. Será que o Supremo vai decidir antes do Congresso? Olha, o poder de legislar é do Senado, né? Mas nós temos visto algumas situações onde o Supremo tem se manifestado. Eu vou trabalhar, vou me manifestar, e eu tenho certeza que esse nosso projeto, sendo rejeitado aqui, isso é um indicativo lá para o Supremo. Eu espero que ele não legalize, pelo menos nesse momento. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Olha, eu que agradeço assim, de coração essa oportunidade para que a gente possa, né, e o Senado, né, a TV Senado, ter coragem de trazer esse debate. Eu acho que é importante. Eu acho que tem que vir outras pessoas. Eu não sou o dono da verdade, né? Vim pessoas que defendem a maconha, pessoas que, por que defendem, né? Trazer argumentos mais palpáveis, porque dessa vez eles não me convenceram. A sociedade que está preocupado com a saúde, está preocupado com o futuro desse país, falou mais forte para mim.